Mateus, do capítulo 13 ao capítulo 15. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que ele entrou num barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em terra boa, e dava fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe:
Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: Algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanhou toda espécie de peixes. E, quando cheia, puxaram-na para a praia. E, sentando-se, puseram os bons em cestos, e os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Entendemos. E disse-lhes: Por isso, todo escriba que se faz discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário,
que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: "Donde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto?" E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: "Um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa." E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: "Este é João, o Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos e, por isso, estes poderes milagrosos operam nele." Pois Herodes havia prendido a João e, atando-o, o guardara no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: "Não te é lícito possuí-la." E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivas e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E instigada por sua mãe, disse ela: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista." Entristeceu-se, então, o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: "O lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões, para que vão às aldeias e comprem o que comer." Jesus, porém, lhes disse: "Não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer." Então, eles lhe disseram: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes." E ele disse: "Trazei-mos aqui." Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado,
enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Disse-lhe ele: "Vem." Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: "Verdadeiramente, tu és filho de Deus." Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela vizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto. E todos os que a tocaram ficaram curados. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém e lhe perguntaram: "Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem." Ele, porém, respondendo, disse-lhes: "E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor, esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E, assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, clamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Então, os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhes ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: estáis vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre
e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoninhada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e lhes puseram aos pés, e ele os curou, de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: Donde nos viriam num deserto tantos pães para fartar tamanha multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7 e alguns peixinhos. E tendo ele ordenado ao povo que se sentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e havendo dado graças, partiu-os, e os entregava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Assim, todos comeram e se fartaram, e do que sobejou dos pedaços, levantaram 7 alcofas cheias. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E havendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco e foi para os confins de Magadã. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.